Olá, pessoal. Boa noite a todos vocês. Eu sou Mariane Martins, do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain, e estou vindo aqui hoje fazer a nossa sexta aula do estudo baseado no livro Mentes que Amam Demais. Antes de eu começar a falar, deixa eu compartilhar aqui a minha tela para a gente ir acompanhando junto, tá? Vamos lá. Um minutinho. Então, pessoal, como eu estava dizendo, hoje é o nosso sexto estudo do livro Mentes que Amo Demais, o jeito borderline de ser. Esse livro é escrito pela doutora psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, que já escreveu uma série de obras estudando vários aspectos da mente humana, e nesse livro, como o próprio nome diz, fala um pouquinho do transtorno psiquiátrico do borderline. E hoje a gente vai estar no nosso sexto estudo, introduzindo esse capítulo aqui, que é um capítulo que está aí no livro, falando sobre algumas celebridades, nomes conhecidos na mídia, que supostamente apresentam funcionamento borderline. E esse supostamente, a gente vai falar logo no primeiro slide, mas porque para deixar bem claro que o diagnóstico de um transtorno desse precisa de um acompanhamento médico de fato. Então, a própria doutora Ana Beatriz deixa isso bem claro no livro, e a gente vai trazer para vocês, mas antes da gente entrar propriamente no capítulo, no iniciozinho do estudo, ela fala, né, que são artistas que nos emocionaram, que ditaram moda, que ditaram conceitos, quebraram tabus, influenciaram gerações e gerações e nos marcaram das mais diferentes formas, seja com performances no cinema, na televisão, no palco, na música, das mais variadas formas, celebridades que sejam conhecidas e que apresentam aspectos desse transtorno, tá? E aí eu começo esse capítulo, eu vou começar e terminar o estudo de hoje trazendo esses pontos de atenção que eu, particularmente, quando eu li, eu me senti muito mais confortada, porque a gente está falando de pessoas públicas, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. E a doutora Ana Beatriz, isso aqui é um trecho do livro, tá, pessoal? Ela traz isso de modo muito consciente. Ela fala exatamente o que está escrito aqui. É muito importante ressaltar que, em momento algum, afirmo que tais celebridades são borderlines de fato, uma vez que não fiz, falando como ela, né, que não fiz uma investigação diagnóstica que pudesse atestar isso. Este capítulo visa somente facilitar o entendimento sobre o assunto, uma vez que as histórias de vida dessas pessoas estão recheadas de comportamentos muito semelhantes ao jeito borderline de ser. E eu fiquei, como eu disse, confortada, porque eu acho que esse ponto de atenção é muito importante, sabe? Para a gente não pegar aqui um nome e diagnosticar e ver um transtorno aqui, sem ter uma investigação do caso particular dele. Mas, de fato, todos os nomes aqui apresentados vão apresentar aspectos que a gente vem estudando ao longo do livro inteiro, seja da instabilidade emocional, da dependência emocional, da agressividade, das emoções exacerbadas. Isso é uma constante em todos os nomes que vão estar sendo exemplificados aqui. Então, gente, vou dar início com a Amy Winehouse. Vou tentar sempre trazer alguns aspectos, tá, da vida dela e do comportamento das pessoas aqui apresentadas, que são aspectos, inclusive, trazidos pelo próprio livro, tá? Estou falando da Amy, a gente está falando de alguém conhecida por ser muito explosiva, encrenqueira e, ao mesmo tempo, super talentosa. E quando a gente pega um pouquinho da vida dela, né, a gente fala, foi uma pessoa que cresceu num lar conturbado, marcado por traições e constantes brigas dos pais. Logo no iniciozinho, a gente vê exatamente esse aspecto. A mãe e o pai tinham brigas constantes, o pai apresentando um comportamento recorrente de traição, inclusive com pessoas conhecidas da mãe, gerou uma série de confusões na infância dela, em toda a criação. E ela, mais tarde, já quando famosa, ela inclusive fala numa entrevista sobre esse aspecto da automutilação, que era uma coisa que vinha muito já na história dela, não só naquele momento que ela se tornou famosa e, consequentemente, mais olhada, né, mais vista pelo grande público, mas a automutilação acompanhou ela desde muito jovem, assim como instabilidade, excesso de emoção e extremo medo da rejeição e do abandono. E isso, gente, não descaracteriza o talento que ela tinha.
Ela era uma cantora, uma compositora de extremo talento, campeã de venda de discos, super reconhecida e, ao mesmo tempo, conhecida por todo esse talento e também por um comportamento muito instável, um jeito debochado, muitas vezes no palco. Ela se apresentava bêbada, cancelava shows de última hora, chegava atrasada, uma série de escândalos sexuais, de drogas, de agressão, tudo que efetivamente são comportamentos muito típicos desse transtorno. E um desses casos emblemáticos, tá, gente, é a paixão cega, né, por um outro astro, que era o Blake Fielder, que ela teve uma relação de idas e vindas, inclusive chegou a ser casada com ele por um período, e essa relação, apesar de ser muito intensa, muito importante na trajetória dela, também foi marcada por muitas traições, muitas polêmicas e um uso constante de drogas. Então, assim, foi muito conflituoso e quando terminou, acabou gerando um dos álbuns mais bem-sucedidos da carreira da Amy, porque era um álbum com um grande enfoque naquela exacerbação de emoções, que rendeu uma série de premiações, mas que certamente também rendeu muito sofrimento, né? E aqui é um outro cuidado que eu acho que é legal da gente ter, que muitas vezes esses rompantes, sim, trazem muita inspiração, por exemplo, para música, mas isso não tira a dor e o sofrimento que envolve, sabe. Então, apesar de ser, a inspiração para um álbum super premiado, certamente também foi muita inspiração negativa para aqueles comportamentos que ela já tinha dentro de si e que no momento de exacerbação emocional aquela fica mais forte, mais intenso, né. Próximo exemplo também muito conhecido da Marilyn Monroe, que era bela, sexy, imortal, super conhecida até os dias de hoje, e que é alguém que também cresceu em um lar com uma mãe promíscua, no caso, não que a mãe da Amy Winehouse fosse, mas digo um lar difícil, né. E aí no caso da Marilyn, ela cresceu num lar onde a mãe era promíscua, instável e tinha sérios problemas psiquiátricos, ela não cresceu com a presença do pai, e em toda a estrutura familiar dela era marcado por uma estabilidade. E aí é legal de falar que essa é a história que a Marilyn contou já na sua vida pública, quando ela era mais velha, e foi um relato dela. O quão verdade era isso ou não é difícil da gente mensurar, porque ela também apresentava alguns níveis de instabilidade. Mas a história que ela conta é que aos 2 anos ela quase foi morta pela sua avó no momento de embriaguez, e que depois ela passou por uma série de orfanatos, lares de acolhimento, e que aos 6 anos ela chegou a sofrer um assédio, né, uma tentativa de estupro por um dos locatários que morava em uma das casas que ela passou ao longo da sua infância. Então, uma trajetória de vida muito conturbada desde o seu início, que também não invalidou em nada o talento dela, ela foi um ícone do cinema no século XX, ela era de uma beleza, muito destacada e um talento também muito grande. Ela foi descoberta inicialmente por um fotógrafo, começou atuando como modelo e depois foi para o ramo da atuação, e a vida inteira dela foi marcada também por uma série de relações conturbadas. Ela teve vários casamentos, vários relacionamentos que não viraram casamento, mas que foram uma série de relacionamentos, porque ela tinha uma necessidade constante de se sentir desejada. E aí a gente faz referência com aquela necessidade de validação, né. Muitas vezes esse transtorno envolve uma baixa estima, um medo da rejeição, um medo do abandono, muito forte, que às vezes descamba para um lado de você querer estar sempre sendo o centro, sempre desejada, sempre valorizada, por mais que isso não traga paz, nem calmaria, nem estabilidade, você está nessa busca constante por essa validação. E a relação dela também é consigo mesmo muito conflituosa, ela tentou suicídio 3 vezes, ela abortou 2 vezes, era viciada em uma série de medicações e também no álcool, então também uma vida de muitas oscilações e de muitos sentimentos extremos, né. E no campo das relações, como eu disse, ela teve uma série de relacionamentos, do qual o mais polêmico foi com o senador John Kennedy, e que teve um episódio muito conhecido dela cantando de uma forma assim, era um relacionamento de 6 anos, mas que não era divulgado, era uma coisa secreta, e ela acabou expondo esse relacionamento numa apresentação lá, dentro dos Estados Unidos, né, na Madison Square Garden.
ela se apresentou de um jeito sensual, de um jeito, enfim, deixando claro a relação que ela tinha com John Kennedy. Então foi bem emblemático, esse episódio também da vida dela. Um outro exemplo que o livro traz é o Tony Curtis, que era conhecido por ser um astro que teve uma ascensão de rompante e também uma queda. Ele teve uma vida longa, ele faleceu aos 80 e poucos anos. E ele também teve uma infância difícil. Ele veio de um lar pobre, com dificuldade dos pais, especialmente na mãe, que era agressiva, tinha uma instabilidade de humor, foi diagnosticada com esquizofrenia. Ele negava também foi um relato dele, sofrer de maus tratos. Aos 8 anos, os pais não tinham mais condição de sustentar, tanto por questões financeiras como por questões psicológicas, não tinham condição de sustentar. Ele e seu irmão foram para um orfanato e desde cedo ele se envolvia numa série de brigas. Ainda numa idade muito jovem, ele teve o episódio de perder esse irmão, que era um laço de afeto mais profundo e estável que ele tinha. O irmão dele acabou sendo atropelado. E ele que teve que reconhecer o corpo, inclusive ele relata que era uma das grandes mágoas que ele tinha, que nem nesse momento a mãe dele, especialmente, que ele cita, tomou a frente. Então ele era muito jovem quando ele sofreu a perda de alguém que era a pessoa mais importante para ele naquele momento. E ele teve que fazer o reconhecimento. E ele foi um cara que ele teve uma trajetória de vida muito difícil. Ele acabou se alistando ao exército, participou da Segunda Guerra, voltou da Segunda Guerra, fez teatro, começou a atuar dentro da indústria cinematográfica, tinha muita beleza, tinha talento, vivia rodeado por todas as facilidades que o dinheiro acaba trazendo, que na verdade a gente chama de facilidade, mas a gente sabe a quantidade de problema e de desafio, que o dinheiro não é o problema. O dinheiro traz possíveis tentações de modo mais intenso e cabe a gente exercer o nosso livre-arbítrio da forma mais conscienciosa e mais prudente possível. Mas dentro desse mundo, ele era rodeado de mulheres, ele era famoso, bonito, rodeado de mulheres, e junto com isso, uma promiscuidade, sexo, drogas, álcool, sempre permeando a vida dele. Ele teve uma série de relacionamentos sempre muito instáveis, marcados pela traição. E ele também tinha essa necessidade de validação constante, que, na verdade, como a gente acabou de falar no caso da Marilyn, esconde muitas vezes uma baixa estima muito grande, porque você precisa ser elogiado, você precisa ser apreciado por uma pessoa que tem um interesse romântico em você para você se sentir validade. Isso muitas vezes esconde uma estabilidade muito grande. E assim como a vida dele teve uma ascensão, né, muito rápida dentro da indústria, ele acabou se perdendo nesse universo de sexo, drogas, instabilidade, relacionamentos conturbados, deixou a carreira em segundo plano e acabou por cair no esquecimento, fazendo papéis cada vez menos de menor protagonismo, e acabou caindo no esquecimento. Faleceu já mais idoso, aos 80 e poucos anos, mas não com o mesmo sucesso que um dia ele teve. Um próximo caso que o livro traz aqui pra gente, tá, gente? É o caso da Janis Joplin, que era conhecida como a aloprada do rock, né? No caso dela, ela teve uma vida diferente, porque ela na infância tinha pais super presentes. E aqui é interessante a gente trazer um ponto, tá? Que acho muito legal de falar, que a gente viu no livro, né, das mães borderlines, desde a infância apresentando algum nível de transtorno, mas é legal a gente trazer uma mensagem importante aqui para os pais, para os familiares que potencialmente convivam com uma pessoa que tem esse tipo de transtorno, para eles também não se culparem tanto, sabe? Porque esse transtorno, ele fica mais potencializado em lares instáveis, com certeza. Mas ele também pode acontecer em uma família que se fez presente, que apoiou, que cuidou, que deu todo o suporte que dá até hoje. Então, é legal da gente trazer esse outro caso também para mostrar que não é sempre relacionado aos pais, nem sempre é responsabilidade. É claro que quanto mais suporte, quanto mais busca por tratamento, quanto mais estudos sobre o problema, isso ajuda, mas ninguém aqui é culpado ou não por conviver, às vezes, com alguém que a gente ama muito e que apresenta essas características, tá, gente? Então, é muito legal de pontuar essas considerações,
Porque o capítulo não é só para falar das celebridades, é para a gente lembrar alguma das características e para a gente fazer algumas reflexões também, tá? Por isso que eu quis trazer isso aqui. Mas no caso da Janis Joplin, ela teve, no caso, pais presentes que perceberam desde cedo que ela demandava mais atenção que seus irmãos, que ela tinha uma característica diferente. Diferente do lar instável, essa instabilidade se fez muito presente na vida dela também jovem, mas no colégio. Ela teve aquela fase da adolescência que ela começou a ter mais espinhas, começou a engordar, e ela sofria muito bullying. Aquilo foi, enfim, afetando toda a sua vida, né? A sua conduta, a sua forma de se vestir, a sua forma de se portar, muitas vezes sendo mais e mais agressiva. Aos 17 anos, ela fugiu de casa. E aí, quando ela iniciou a faculdade, ela ao invés de ter saído desse bullying, e também enfrentou repulsa, comentários extremamente desagradáveis de pessoas que estudavam com ela, falando que ela era o homem mais feio do campus, sendo que ela nem era um homem. Então, assim, extremamente complicado nesse sentido do bullying, faz a gente pensar também, e fazendo uma observação não necessariamente relacionada ao livro, mas cuidado com o que a gente fala, às vezes o que a gente fala pode machucar muito o outro, mesmo que não seja a nossa intenção. Então, nem toda opinião que você quer pensada é para ser expressada se você não vai conseguir de fato ajudar, tá, pessoal? Então, só fazendo essa reflexão também. Mas voltando para o caso dela, ela na faculdade, apesar de todo o cenário de bullying que ela sofria, ela conseguiu tá fazendo essa faculdade aos 20 anos, ela partiu para São Francisco, que tinha um mercado musical promissor, ela já tinha um grande interesse pela música. E apesar desse grande interesse, ela acabou se perdendo lá. Ela acabou começando a se envolver com bebidas de forma compulsiva, a consumir drogas, e chegou num estágio que ela precisou ser internada numa reabilitação, acabou voltando à sua cidade de origem para ser tratada pela família, recebeu esse acolhimento com todo o amor do mundo, mas anos depois ela retorna a São Francisco e, apesar de alcançar o sucesso que ela almejava, conseguir brilhar no mundo que era essencialmente masculino, né, o mundo do rock naquela época, então ainda mais ela tinha uma voz rouca, uma voz eletrizante que acabava se destacando nesse meio, e ela acabou tendo bastante sucesso, mas novamente se perdeu ali num comportamento sem medidas, muitas vezes se apresentando também, ficando nua no palco, às vezes tendo comportamentos de extrema agressividade, enfim, sem limites na sua essência, e acabou se afundando novamente no seu vício em drogas. Então, ela é um caso muito muito clássico de que as dores e as características podem vir de várias fontes, mas não estão necessariamente relacionadas à família, que desde o início a acolheu e recebeu ela de novo com todo o amor ali, mas infelizmente isso não conseguiu ser suficiente para frear, enfim, essas más inclinações e o próprio transtorno, né, más inclinações dos vícios de forma geral, e o transtorno em si. Outro exemplo bem emblemático é da Elizabeth Taylor, que famosa por uns filmes, pelos vícios, pelo luxo e também por uma vida romântica bastante intensa e conturbada. No caso dela, ela também cresceu num lar de pais presentes. Desde o início, ela entrou na indústria cinematográfica muito nova, ela tinha uma beleza muito, muito clara. Os pais defendiam que ela não modificasse a essência, né? Eles argumentavam com os produtores para que não tivessem grandes mudanças nela. Ainda era uma criança, né? Ela estreou nessa indústria aos 10 anos, virou uma grande estrela de Hollywood, ficou cerca de 60 anos atuando, enfim, participando desse mundo. E tinha um talento totalmente indiscutível, mas também tinha uma personalidade clássica de pessoas que apresentam esse transtorno, extremamente explosiva, temperamental, arrumava uma série de conflitos, tinha muitos problemas amorosos e também nessa exacerbação de emoções, muitas vezes pendia para um caminho extremo, com vícios e com excessos de toda sorte.
Então ela teve também essa dependência de álcool, de drogas, teve muitos relacionamentos, aqui a gente vê o quanto essa necessidade, essa dependência, essa necessidade de validação, esse medo de ficar sozinho, de se sentir rejeitado, abandonado, que é uma característica muito grande do transtorno borderline, se faz presente. Ela também teve uma série de relações, 8 casamentos, na verdade com 7 pessoas, porque ela se casou 2 vezes com Richard Burton, que foi a relação mais intensa e mais polêmica, e aí até tem essa descrição no livro, né, que poderia ser descrita como uma relação que um não conseguia viver sem o outro, mas também não conseguia viver com o outro. Então era uma oscilação, um conflito constante que não traz paz, né, que não traz serenidade, que para uma pessoa que já tem essas inclinações é viver literalmente o tempo todo numa intensidade muito grande. E além disso, né, dessas características em si, ela também lutou com uma série de doenças ao longo da vida. Ela enfrentou um tumor cerebral, enfrentou um câncer de pele, teve insuficiência cardíaca, dentre outras doenças. E é legal de falar que ela também teve uma vida longa, e apesar de todas essas doenças, ela acabou sendo uma das pioneiras para poder engajar a campanha, o peso que ela tinha, né, na indústria, a fama, o talento que ela tinha uma visibilidade muito grande, e ela usou disso também para uma coisa muito positiva, que era engajar campanhas para financiar, para arrecadar dinheiro para as pesquisas para combater a AIDS. Então, assim, foi uma vida muito intensa, do talento ao trabalho para tentar, enfim, ajudar a arrecadar esses fundos, até uma vida muito difícil com os problemas de saúde que enfrentava, e também permeada por conflitos amorosos, por conflitos de agressões, de brigas, de traição, de sexo, em uma intensidade, enfim, muito grande, dependência. Então, uma vida também 8 e 80 o tempo inteiro, com uma instabilidade muito grande. Então, gente, esse capítulo, ele traz exemplos, e como eu disse que eu ia iniciar e terminar ele com exemplos desse ponto de atenção, eu vou trazer mais um trechinho do livro que eu acho muito importante para a gente ter esse cuidado, tá, pessoal? Que a doutora Ana Beatriz também fala isso. O objetivo aqui desse capítulo não foi expor a vida das pessoas que já são públicas e já são idolatradas, mas sim exemplificar o transtorno por meio das suas histórias. Então, gente, eu espero que eu tenha conseguido fazer isso também, tá? Aqui não é para apontar o dedo, não é para julgar, nem para diagnosticar ninguém, mas é para a gente trazer reflexões em como esses comportamentos de pessoas públicas que, enfim, a gente já conhece, já ouviu falar, se faz presente, e a gente refletir sobre o transtorno com exemplos que tendem a ser exemplos de, independente do diagnóstico efetivo ou não, mas exemplos de comportamentos característicos desse transtorno. E hoje, tá, pessoal? Diferente das outras aulas que a gente falou de 2 capítulos por vez, eu vou fazer um pouquinho diferente, vou fechar a aula de hoje só com esse capítulo. Por quê? Porque faltam só 2 capítulos para a gente fechar o nosso estudo. Então, o 7º estudo, que vai sair em março, vai ser o estudo que vai concluir esse livro, e até pela temática desses capítulos eu achei mais legal de dividir dessa forma. Por quê? Os próximos 2 capítulos vou falar um pouquinho de onde vem tudo isso, de onde vem tudo isso desse transtorno, de todas essas emoções, todas essas características, e a importância da construção das relações saudáveis. Então, pela similaridade do assunto, pela fluidez do assunto, eu achei legal dividir dessa forma um capítulo hoje e a gente fechar o nosso livro com esses 2 capítulos finais. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu sempre deixo aqui para vocês, que seja um espaço de troca. Se vocês tiverem comentários, dúvidas, quiserem fazer alguma observação, tanto eu como qualquer outro trabalhador do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain, estamos aqui para trocar, seja aqui no YouTube, seja em outro canal, no nosso site, nas redes sociais, no WhatsApp, aonde vocês quiserem trocar com a gente está super aqui para ter essa troca com vocês, tá bom? Um grande beijo a todos, uma boa noite e muito obrigada.